Fala, meus queridos da turma de enfermagem de Paranavaí, turma da Unifatesc, né? Vocês que são maravilhosos, essa turma é extremamente grande, próximo de 80 alunos. Olha que bacana, né? Nós vamos fazer a nossa primeira aula online aqui, né? Uma vez que a quarentena ela é necessária para nos precaver do coronavírus ou Covid-19. Bom, de qualquer maneira, eu gostaria de falar com vocês, meus queridos, que vocês anotem, façam as suas anotações aí, estudem, tirem suas dúvidas. Vamos falar de aparelho reprodutor masculino primeiro. Então aqui nós temos o aparelho reprodutor masculino, composto basicamente por pênis, glândulas acessórias como vesículas seminais e próstata, a própria gônada, que é o local que fabrica o quê? Espermatozoide, chamado de testículos, alguns ductos que são importantes aqui. Bom, pessoal, vamos falar de quem? Do pênis. O pênis ele é formado pelo corpo do pênis e pela estrutura mais à frente, que é conhecida por cabeça do pênis. Só que nós sabemos que essa linguagem não se deve utilizar, então nós vamos chamar de glande, perfeito? Muito bem, pessoal, então a gente sabe que o pênis ele é um órgão erétil, né? Ele fica excitado, porque flui sangue em seu interior. É o órgão copulador masculino, ou seja, que faz a cópula, a conexão com a genitália feminina. Ele é representado assim por uma formação meio cilíndrica, né? Que se prende na região mais anterior ao períneo, cuja extremidade ela acaba sendo livre e arredondada, que é a glande. O tecido, que tem a capacidade de se encher e esvaziar de sangue, ele forma 3 cilindros internos ao corpo do pênis, dos quais 2 são pares, direito e esquerdo, e se situam paralelamente em cima, ok? Já o terceiro cilindro vascular, ele é ímpar e mediano e situa-se abaixo do pênis longitudinalmente. Os 2 cilindros de cima do pênis com vasos sanguíneos são chamados de corpos cavernosos e o único cilindro abaixo é chamado de corpo esponjoso, ok? Basicamente, os corpos cavernosos do pênis, eles iniciam-se posteriormente, né, por extremidades afiladas e que se enchem de sangue no momento da ereção. Esses corpos cavernosos, eles são envoltos por vários tecidos, fibras musculares, tecidos conjuntivos. Esses corpos cavernosos, anteriormente, eles vão terminar abruptamente, logo atrás da expansão da glande, que é uma expansão do próprio corpo esponjoso. O corpo esponjoso, por sua vez, ele inicia-se posteriormente por uma expansão mediana, situado logo abaixo do diafragma, tá? Urogenital, e que recebe o nome de bulbo do pênis. Então, pessoal, o pênis a gente vai dividir em 3 partes: raiz, corpo e glande. Raiz do pênis, corpo do pênis e glande. Tudo bem? Ok, pessoal. Ali na glande nós sabemos que existe um orifício onde no homem serve para eliminar a urina e eliminar o sêmen. Portanto, ele tem 2 funções. Está conectado ao sistema urinário e ao sistema reprodutor. Muito bem, pessoal, vamos falar então dos testículos. As gônadas masculinas situadas na bolsa, também chamado de saco, ou ainda chamado de escroto. Em números pares, nós sabemos que desenvolve na região da virilha um canal do menino chamado canal inguinal. Sabendo então que os testículos estão localizados no escroto, que por sua vez, né, está localizado na região anterior do períneo, logo atrás do pênis, cada testículo tem uma forma meio ovoide, com um eixo quase que vertical, certo ou não? Certo. Ligeiramente achatado no sentido lateromedialmente falando e que apresentam as bordas e as suas extremidades. É importante entender que o testículo ele é envolto por um tecido conjuntivo, propriamente dito, denso, não modelado, de cápsula de cor esbranquiçada e que é chamada de túnica albugínea. Então a túnica albugínea ela envolve o testículo. Essa túnica albugínea ela acaba enviando para o interior do testículo septos extremamente finos ou delgados, formando áreas. Essas áreas elas são importantes porque ali vão ser formados os espermatozoides. Essas áreas, elas também são chamadas de lóbulos. Bom, acima do testículo existe o epidídimo. Esse epidídimo ele vai armazenar temporariamente o espermatozoide e esse espermatozoide vai então ser dirigido para a próstata através do ducto deferente. Este ducto deferente é o ducto cortado em cirurgias para evitar uma posterior gravidez numa mulher. É a cirurgia conhecida por vasectomia,
que atualmente é conhecida por deferenctomia. Pessoal, fique tranquilo, é uma cirurgia extremamente prática, rápida, porque não passa nervos, não passa artérias nesse tipo de ducto, ok? Muito bem, pessoal, então dando continuidade, aqui está o epidídimo, né, a bolsa que está acima. Aqui nós temos a bexiga urinária. Bom, a bexiga urinária nós sabemos que não tem a ver com o aparelho reprodutor, mas ela está acima da próstata e ela produz a urina. Esta urina é dirigida por um canal interno chamado uretra, que sai pelo orifício da glande. A vesícula seminal, ela é uma glândula acessória, tudo bem? Ela produz, então, o líquido seminal, que basicamente compõe 70% do que o homem ejacula, 70% do volume ejaculado. E essa vesícula seminal, ela produz muitas substâncias que dão a natureza alcalina ou a natureza de pH básico do esperma ou do sêmen. Isso é formidável, porque nós sabemos que a vagina é ácida e, assim sendo, esse esperma, sendo básico, acaba neutralizando a acidez vaginal, ok? Então a maior parte do esperma, a maior parte do volume do sêmen é produzido pelo líquido das vesículas seminais. Aqui nós temos a próstata, uma glândula anexa, acessória, muito importante, localizada logo abaixo da bexiga urinária e que produz um líquido chamado de líquido prostático, com várias substâncias que vão dar motilidade e mobilidade aos espermatozoides. Então, muito bem, pessoal, a próstata ela é uma glândula do tamanho mais ou menos de uma noz, tá? Presente apenas no corpo do homem. É uma glândula que começa a se desenvolver e vai aumentando de tamanho durante a sua adolescência. E o aumento dessa próstata está relacionado ao hormônio chamado testosterona, até chegar mais ou menos a um tamanho médio que é de aproximadamente de 3 a 4 centímetros na base, de 4 a 6 centímetros na parte céfalo-caudal e de 2 a 3 centímetros na parte antero-posterior. Já vimos que ela está localizada entre a bexiga urinária e a pelvis do homem, estando bem à frente do reto, porção essa do intestino delgado. Por isso, é possível você apalpar e sentir a próstata através do exame do toque retal realizado pelo médico especialista. E para que serve a próstata? A função dela, basicamente, no organismo, é produzir o líquido que eu já citei, o líquido prostático, que forma o esperma, ajudando a alimentar e proteger os espermatozoides, ok? Muito bem, pessoal. Então aqui nós temos um corte do saco ou escroto. No seu interior nós temos os 2 testículos. Existe um músculo chamado músculo cremaster, que ele controla a posição do escroto do saco de acordo com a temperatura necessária, a temperatura ótima para os testículos. Sabemos que para produzir espermatozoides é bom uma temperatura por volta de 35 graus Celsius, mais ou menos, né? Aqui uma outra imagem do testículo. E esta imagem é importante, porque nós sabemos que ele é envolvido pela túnica chamada túnica albugínea. E essa túnica albugínea, ela se infiltra formando septos ou divisórias no interior do testículo. Essas divisórias dão origem a determinadas áreas, e nessas áreas nós vamos encontrar os túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos são canais que produzem espermatozoide no homem. Nós sabemos que para produzir o espermatozoide existe um tempo de 74 dias, do início ao fim, mas que a cada 1 segundo, 1000 novos espermatozoides vão sendo o quê? Concluído. É muito importante reconhecer, turma da enfermagem, que esses túbulos seminíferos contorcidos, eles vão se agrupando, formando uma rede central chamada de rede testis, ou rede testicular, e dessa rede testis, espermatozoides ainda em fase de maturação ou amadurecimento vão para essa bolsa aqui de cima chamada de epidídimo e lá ficam armazenados por até 21 dias, ok? Muito bem, então fazendo um corte na rede testicular, fazendo um corte nos túbulos contorcidos, na verdade, encontramos algumas células importantes. Por exemplo, a célula de Sertoli. A célula de Sertoli, ela é uma célula especial porque ela vai dar nutrição e suporte durante o processo da espermatogênese ou maturação do espermatozoide. A célula de Sertoli também forma uma barreira importante ali, chamada barreira hematotesticular. E assim, o próprio corpo do homem não entende que os espermatozoides são patogênicos, ou seja, evita o próprio corpo do homem atacar os seus próprios espermatozoides, uma vez que em grande quantidade eles são diversos ou seja, eles apresentam certa variabilidade genética por conta das
dos crossing overs e das recombinações que ocorreram do material genético. Então essa barreira é importante porque evita uma doença autoimune, ou seja, o próprio homem atacar os seus próprios espermatozoides, ok? Aqui nós temos uma membrana basal e nessa membrana basal nós vamos encontrar a espermatogônia. Ok, pessoal da enfermagem, a espermatogônia ela é extremamente importante porque é a partir dela que nós vamos ter o espermatozoide em vários processos de divisão aqui. Basicamente, mais tarde vocês vão ver que a espermatogônia divide em A e B, mas supondo que essa aqui fosse a espermatogônia B, ela passaria por um processo de crescimento e transformaria-se em espermatócito 1. Esse espermatócito 1 sofreria então a divisão celular, transformando em espermatócito 2, que por sua vez transformaria em espermátide e ganharia então cauda para formar o espermatozoide, ok? Grave bem essa imagem, ela é muito importante para a sua prova. Bom, em relação ao espermatozoide, nós temos que falar da sua excelente motilidade, da sua excelente natação, ok? Basicamente ele é formado por uma cabeça, uma peça intermediária e um flagelo, ok? Então, pessoal, os espermatozoides eles são os gametas masculinos, ok? São células sexuais produzidas a partir da puberdade nos homens, através de um processo chamado de espermatogênese. São células móveis e lábeis. O que quer dizer células lábeis? Que vivem pouco tempo. A cabeça do espermatozoide ele tem uma forma oval e é quase totalmente ocupada pelo núcleo, nós vamos chamar aqui de pronúcleo masculino, composto então pelos cromossomos paternos. Na parte da frente desta cabeça, nós encontramos uma bolsa produzida pelo complexo de Golgi, chamado de acrosoma. Esta bolsa ela é cheia de enzimas que são importantes para facilitar o momento da fecundação no ovócito secundário. A peça intermediária, também chamada de colo, ela contém mitocôndrias, e essas mitocôndrias são usinas de energia que fabricam ATP, adenosina trifosfato, essencial para o movimento dos flagelos. Já a cauda ou flagelo desenvolve-se a partir de organelas chamadas de centríolos, e a função principal da cauda ou flagelo é impulsionar o espermatozoide ao longo do aparelho reprodutor, o quê? Feminino, ok? Esses espermatozoides, é importante entender que eles ficam mergulhados em fluidos, em líquidos. Esses líquidos ou fluidos foram produzidos pelas vesículas seminais e pela próstata. É um fluido extremamente nutritivo e quando expulso do corpo no momento da ejaculação, serve para proteger contra a acidez do canal vaginal, ok? Pessoal, agora a gente vai falar do aparelho reprodutor, o quê? Feminino, tudo bem? Bom, vamos começar com a genitália externa, chamada de vulva. Nós sabemos que existem os chamados lábios maiores ou grandes lábios, tecido que armazena gordura e serve como proteção da genitália. Os lábios menores ou pequenos lábios, que são estruturas mais úmidas e favorecem o crescimento de alguns micróbios. Temos aí o ânus, que não faz parte do aparelho reprodutor feminino, não é verdade? O ânus ele é ligado ao sistema digestório. Aqui existe um clitóris, que é análogo ao pênis, com a exceção que no pênis, pela uretra, é capaz de liberar tanto a urina quanto o volume da ejaculação, enquanto que o clitóris aqui não libera absolutamente nada. A função do clitóris é apenas excitação, ser excitável, ok? E temos a uretra e o canal vaginal. A uretra ela é um orifício na mulher ligado apenas ao aparelho urinário e serve para liberar a urina. Como a uretra da mulher é menor, ela corre mais risco de ter recorrências, infecções urinárias. Aqui existe o orifício da vagina ou vestíbulo da vagina. Nas mulheres ditas virgens, existe uma membrana que protege, chamado de ímen. Esse ímen ele é perfurado, o que permite mesmo uma mulher dita virgem fazer o seu processo de menstruação, ok? Eu quero deixar bem claro que o ímen e virgindade não pode ter correlação. Algumas mulheres têm penetração e não rompem um ímen. São ímens extremamente elásticos, chamado de ímen complacente. Aqui nós temos o aparelho reprodutor feminino interno, formado então pelo canal vaginal, pelo útero, pelas tubas uterinas, também chamadas de ovidutos, e pelos ovários, ok? Pessoal, o que é o útero? Ele é um órgão muscular, né, em formato de pera ou uma mão fechada. É constituído aí por uma parede bem espessa, formada por 3 camadas. As camadas são perimétrio, miométrio e endométrio.
A camada chamada perimétrio é o revestimento epitelial do útero. Já a camada chamada miométrio é a camada mais espessa do útero e é formada por uma musculatura lisa de contração involuntária e lenta. Já a camada chamada endométrio é a camada de tecido epitelial e também conjuntivo que acaba crescendo, né, formando a sua fase secretória e quando não existe a gravidez, escorre através da menstruação, né, participando do ciclo menstrual. Endométrio. Tudo bem? É importante lembrarmos que a menstruação acontece, em média, a cada 28 dias. Em média, porque depende de mulher para mulher. O endométrio ele prepara-se para receber o embrião. Só que essa preparação consiste em aumentar o seu volume, inclusive dos capilares sanguíneos. Todavia, não acontecendo a fecundação, não havendo a formação do embrião, essa camada passa por um processo de descamação e eliminação das células, além de sangue, pelo canal vaginal. Processo esse chamado de menstruação, lembrando que a primeira menstruação é chamada de menarca. O útero ele é dividido em 3 partes: corpo do útero, fundo do útero e colo do útero, beleza? Corpo do útero é a porção mais dilatada do útero, enquanto que fundo do útero é a porção de cima superior do útero, enquanto que colo do útero é a porção mais estreita, abaixo do útero e que está em contato com a vagina. Ok? O colo do útero ele é principalmente formado pelo tecido conjuntivo denso e sua mucosa apresenta um epitélio simples colunar. Ok? As glândulas secretam durante a ovulação secreções fluídicas, beleza? E isso faz o quê? Um descolamento do espermatozoide no útero. Já na gravidez, as secreções são mais viscosas, de forma a dificultar, por exemplo, a entrada de micro-organismos. As mulheres dizem que é o chamado tampão do colo do útero. Bom, pessoal, agora a gente vai falar do ovário, tá? E do ciclo de ovulação que acontece no ovário. Tá mais para ovocitação do que propriamente ovulação. Então o ovário ele acaba sendo comparável ao tamanho de uma amêndoa, ok? Ele fica situado assim, ó, atrás do ligamento largo do útero e logo abaixo da tuba uterina. Essa tuba uterina tem a porção chamada terço distal ou ampola da tuba uterina e que acaba formando franjas, chamado de franjas da tuba uterina. Na puberdade, esses ovários começam a secretar hormônios sexuais, como estrógeno e progesterona. As células dos folículos maduros acabam secretando o estrógeno, enquanto que o corpo lúteo produz quantidades de progesterona e pouco estrógeno. Esses hormônios vão ajudar a transformar a menina em mulher. Nesta imagem, a gente vê nitidamente 2 regiões. O córtex, que é a parte superficial, onde se encontram os folículos ovarianos em diferentes fases de desenvolvimento. E nós temos a medula do ovário, formada por tecido conjuntivo frouxo e ricamente vascularizada. Percebe-se os vasos sanguíneos. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da morfologia do óvulo, do ovócito secundário, ok? Então, superficialmente, existem resquícios de células ovarianas, chamado de coroa radiata, que são células foliculares do próprio ovário, tá? Ricas em substância chamada de ácido hialurônico. Temos uma outra região aqui, ó, chamada de zona pelúcida. Ela é muito importante porque ela vai endurecer durante o processo de fecundação e assim acaba evitando a entrada de mais de um espermatozoide. É chamado de zona pelúcida. E nós temos a membrana plasmática aqui como terceira barreira. Então são 3 barreiras, perceberam ou não? Sim? Tá, então agora de maneira mais aprofundada, a gente pode dizer o seguinte, que a corona radiata, ela é formada então por células foliculares, ela é a camada mais externa, tá? Ela está além da zona pelúcida, e entre a zona pelúcida e a membrana um espaço chamado perivitelínico. A corona radiata ela permanece conectada ao ovócito por algum tempo, enquanto este ovócito secundário ele percorre o trajeto das tubas uterinas. No interior das tubas uterinas, pessoal da enfermagem da Unifates, existem cílios que vão movimentando esse ovócito secundário e existe o próprio movimento peristáltico, ok? Além de ser uma camada, além de ser a primeira camada a ser atravessada pelo espermatozoide, ela apresenta uma importante função: liberar sinais químicos que atraem as células masculinas, ou seja, os espermatozoides. Logo abaixo dela, então, da corona radiata, nós temos a zona pelúcida, uma camada que encobre o ovócito e só desaparece completamente depois que forma uma fase embrionária chamada de blastocisto. A zona pelúcida, galera, ela é constituída por 3 grandes proteínas que interagem com o espermatozoide. São glicoproteínas.
ZP1, ZP2 e ZP3. Esta última, chamada ZP3, ela é responsável por promover a ligação com receptores presentes no espermatozoide. Depois da zona pelúcida, nós temos a membrana plasmática e mais internamente o citoplasma, ok? É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Foi a nossa primeira aula sobre aparelho reprodutor masculino. Até a nossa próxima aula, onde nós vamos trabalhar gametogênese e processo de fecundação. Beijo para vocês. Tchau, galera.